Boa noite. Olá, boa noite. O Jornal Américas no Ar de hoje começa falando dos centros de detenção particulares que o ICE, a Polícia de Imigração, usa para encarcerar indocumentados e onde há inúmeras denúncias de abusos e maus tratos. O estado da Califórnia quer acabar com essas prisões privadas que só visam o lucro e que têm o apoio do governo federal. O problema é que a Califórnia está sozinha nessa batalha. A Eloá Urazen explica essa história pra gente. Os Estados Unidos têm a segunda maior população carcerária do planeta, perdendo apenas para a China. Ao todo, são mais de 1,5 milhão de pessoas atrás das grades no país, sendo que o único crime cometido por algumas delas foi tentar a vida nos Estados Unidos. Manter imigrantes em centros de detenção, às vezes, tem mais a ver com lucro do que com segurança, já que a prisão deles, feita por empresas privadas, se torna literalmente um negócio. Enquanto o governo federal argumenta que contratos com empresas privadas do ramo trazem maior flexibilidade para atender a demanda flutuante, ativistas e legisladores da Califórnia argumentam que esse acordo seria perverso, uma vez que incentiva o aumento da população carcerária. Um relatório de 2021 do Government Accountability Office revelou que a imigração e alfândega aqui dos Estados Unidos assinou novos contratos garantindo o pagamento mínimo por um número fixo de leitos, independentemente se eles estejam ocupados ou não. Isso levou o governo a comprar leitos em excesso e arcar com custos de vagas vazias. O ICE gastou em maio de 2020 uma média de mais de 20 milhões de dólares para mais de 12 mil leitos não utilizados. Apesar de comprovado o desperdício financeiro e o prejuízo social que este tipo de acordo traz, parece pouco provável que a Califórnia consiga mudar o setor. Isso porque os contratos com as prisões privadas são feitos pelo governo federal, de forma que o estado não tem autonomia para revogar a medida. A Califórnia pode levar o caso à Suprema Corte, mas a expectativa é que os juízes de base conservadora neguem o apelo do estado mais rico e populoso do país. Segundo especialistas, é muito difícil que alguém que esteja viajando legalmente e cumprindo todas as regras seja proibido de entrar nos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, acontece de vez em quando. É comum ouvir relatos de estrangeiros que conseguem emitir seu visto legalmente, mas ao chegarem no território norte-americano, acabam sendo levados para a temida salinha. A conversa com os agentes de imigração seguidamente termina com a determinação de deportação, antes mesmo do turista pisar fora do aeroporto. Hoje, o principal motivo para isso é o turista já ter estado antes nos Estados Unidos, mas de forma irregular. Por exemplo, entrou com visto de turista, mas passou do prazo e ficou trabalhando no país. O segundo motivo mais comum que resulta em deportações nos aeroportos é tentar entrar no território com o visto errado, que não bate com a proposta da viagem. Na lista também está o fato de os turistas não conseguirem comprovar o motivo da viagem ou como vão se sustentar durante os dias de permanência nos Estados Unidos. Não ter a passagem de volta e a hospedagem compradas, não ter a documentação necessária e portar itens e produtos ilegais na bagagem também estão na lista dos casos de barrados pela imigração. Além disso, atenção com o que você curte e pesquisa nas redes sociais. Segundo autoridades, o monitoramento online já começa quando se inicia o processo de emissão de vistos. E muitas vezes os estrangeiros deixam pistas na web de que não pretendem cumprir a lei dentro dos Estados Unidos. Cansada de perder malas em viagens, esta passageira disse que comprou uma tag da Apple e colocou na bagagem para poder rastrear suas coisas sem depender da empresa aérea. I got an Apple AirTag and I put it on my suitcase. Mas o problema de Lisa pode estar com os dias contados, pelo menos no aeroporto de Denver, no Colorado. A TSA, Administração de Segurança de Transporte, implantou um sistema de alta tecnologia que está sendo testado com sucesso. Depois que as malas são despachadas, elas vão para o andar de baixo, que possui dezenas de esteiras e vários compartimentos separados onde as malas são levadas. Elas passam por este aparelho de detecção de explosivos que pode rastrear até 33 mil bagagens por dia. O sistema faz uma espécie de raio-x em 3 dimensões. Se algo for suspeito, um carro robô operado por Bluetooth e Wi-Fi recolhe a mala e leva para uma sala de inspeções. Esses robôs aceleraram o sistema que
que não precisa mais parar e ficar à espera de alguém para recolher as malas. Agora, tudo funciona sozinho e de forma eficiente. O processo, que antes demorava horas, hoje não passa de 10 minutos. Isso faz com que os voos decolem na hora certa e com todas as malas a bordo. O aeroporto de Denver, que é considerado o maior em tamanho, está testando esse novo sistema robotizado. A ideia é que esse mecanismo se expanda para todos os aeroportos do país. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Férias é sinônimo de sossego. É um momento para desligar da rotina e descansar, correto? Bem, nem sempre. Muitas vezes a facilidade de comunicação com internet acessível, WhatsApp sempre ativo, atrapalha muito a vida do trabalhador de folga. É muito comum as pessoas levarem trabalho para casa e acabam abrindo mão do descanso e do tempo livre para se dedicarem às questões da empresa. E com o aumento do trabalho remoto, então, este cenário ficou ainda pior. Muita gente não consegue mais separar o que é expediente do que é folga. E este comportamento também parte da própria empresa. Não é raro, mesmo estando de folga, profissionais receberem o chamado de colegas de trabalho com alguma questão urgente da empresa. De acordo com um relatório da Qualtrics, os chefes são apontados como principais responsáveis pelo comportamento, com mais de 30% dos trabalhadores dos Estados Unidos dizendo que os empregadores esperavam que eles atendessem as ligações durante os seus dias de férias. Ainda segundo a pesquisa, mais da metade dos funcionários nos Estados Unidos dizem que trabalham pelo menos 1 hora por dia durante as férias. Os dados divulgados em março de 2022 dizem ainda que 25% diz trabalhar pelo menos 3 horas por dia durante as férias. E para reforçar os limites no momento de folga e de expediente, algumas empresas tomaram atitudes radicais. A startup indiana Dream Sports radicalizou e, a partir de agora, funcionários que contatarem seus colegas durante as férias por motivo de trabalho serão multados em $1.200. Segundo a empresa, a prática até aumentou a produtividade dos funcionários a longo prazo. E a medida parece surtir efeito. Até o momento, nenhum empregado recebeu a multa por atrapalhar o colega durante o descanso. A ação foi aberta pelo Sistema de Escolas Públicas de Seattle na última sexta-feira. O distrito escolar acusa as empresas responsáveis por plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat e YouTube de impactar negativamente e explorar os cérebros vulneráveis dos alunos. A ação judicial cita um aumento de jovens que lutam contra a ansiedade, a depressão e pensamentos e ideias suicidas. O distrito escolar alega que a atual crise de saúde mental dos jovens impede sua capacidade de cumprir sua missão educacional. Um funcionário da empresa Meta, dona do Facebook, disse em declaração que suas plataformas possuem mais de 30 ferramentas para apoiar adolescentes e suas famílias. As outras empresas não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre a ação judicial, que pode agora abrir precedentes para que outros distritos escolares do país também responsabilizem as empresas pelos danos aos mais jovens. Se aprovado, será o primeiro tratamento do tipo para combater o RSV, a infecção respiratória que está internando centenas de crianças neste inverno. Só nos Estados Unidos, pelo menos 30% dos hospitais pediátricos já estão sobrecarregados com hospitalizações. O CDC, o Centro de Controle de Doenças, disse que o vírus atingiu o pico no país. O novo medicamento, chamado Nirsevimab, é uma dose única. Trata-se de uma combinação de anticorpos com ação prolongada que aumenta a imunidade da criança pequena para combater o vírus sincicial.
Testes com crianças voluntárias mostraram que o medicamento é 74% eficaz. A FDA, a agência que regulamenta medicamentos e alimentos, está revisando essa terapia. A expectativa é que ela seja liberada no terceiro trimestre e que já esteja disponível no ano que vem. A ideia agradou a todos. O dispositivo eletrônico com haste pode ser alongado até a distância que a pessoa precisa. Além disso, ele possui um mini computador de mão que permite o usuário mover o batom em diferentes posições. O aplicador pode girar até 360 graus. Todas essas novidades foram criadas para dar às mulheres com problemas de mobilidade mais independência e a possibilidade de se tornarem mais bonitas sozinhas, sem a ajuda de terceiros. O mecanismo é chamado Rapta. Foi lançado oficialmente em Las Vegas, Nevada, numa feira de eletrônicos. A empresa de beleza mundial disse que o objetivo foi tornar a marca mais inclusiva e acessível para qualquer mulher. No ranking das cidades com o pior trânsito do mundo, Miami passou da 32ª colocação em 2021 para a 9ª posição em 2022. Esse foi o resultado do estudo da INRIX, que coleta milhões de dados do trânsito de diversos países diariamente. Os moradores de Miami passaram cerca de 105 horas no trânsito no ano passado. Este número significa o total de horas perdidas em congestionamentos nas horas de rush em comparação com o tempo gasto em horários de menor movimento para os mesmos trajetos. A pesquisa também revelou que a velocidade média aqui em Miami caiu de 19 milhas por hora em 2021 para 15 milhas por hora em 2022. No ranking das 10 cidades do mundo mais afetadas pelo trânsito, estão em primeiro lugar Londres, no Reino Unido, Chicago, Paris, Boston, New York, Bogotá, na Colômbia, Toronto, no Canadá, Filadélfia, Miami e Palermo, na Itália. O relatório aponta que o fim da pandemia de Covid-19 em 2022 e o retorno aos locais de trabalho contribuíram para um aumento dos congestionamentos de trânsito nas cidades analisadas. Apesar de Miami ter lugares incríveis e praias maravilhosas, a maior parte do meu tempo, durante a semana, eu gasto aqui dentro, no trânsito de Miami. Com o aumento da população, isso tem piorado demais. Eu trabalho 5 minutos da minha casa andando e 10 minutos dirigindo. Isso tem piorado cada dia mais. Mas nem todo mundo pensa assim. Felipe faz o mesmo percurso todo dia para ir ao trabalho e voltar, e não sente o peso do engarrafamento. Particularmente, a minha experiência em Miami ela não é ruim. De fato, nos últimos 2 anos aí, houve um aumento no fluxo, no trânsito, no tráfego maior, né, do que era antes. Mas, particularmente, Miami tem um highway que passa por dentro do centro, então isso facilita para quem quer entrar e quem quer sair de Miami, né, quem quer sair de downtown principalmente. Eu consigo chegar ao aeroporto, sei lá, em 5 minutos saindo aqui do downtown, então não é algo que demora muito. Particularmente, eu moro em downtown e trabalho em Brickell, então eu não pego esse fluxo tão grande, né, como quem vai para outras regiões aqui de Miami. Mas não se compara a, claro, obviamente, uma São Paulo da vida, uma cidade grande, que assim, uma cidade tão grande quanto Miami, mas que tem um trânsito tão ruim. Miami, eu acho que é aceitável. A água de torneira pode parecer saudável, mas na verdade não é estéril e tem perigos ocultos. Contém inúmeras bactérias, vírus, germes, micróbios, fungos e outros organismos vivos que podem fazer muito mal à saúde. Cientistas dizem que usar a água de torneira em dispositivos médicos é o pior engano que uma pessoa pode cometer. Usar esse tipo de água para lavar lentes de contato ou até em umidificadores de ar, por exemplo, permite que patógenos entrem em contato com partes sensíveis do corpo, como os olhos e as narinas.
Os médicos lembram que, apesar da água encanada ser tratada para cozinhar e tomar banho, ela não elimina totalmente os micro-organismos. Uma pesquisa realizada com a população mostrou que mais da metade acreditava que a água de torneira não continha bactérias e era saudável para enxágue nasal, lavar lentes de contato ou usar em umidificadores de ar e outros aparelhos. Os homens relataram mais crenças incorretas do que as mulheres. Os especialistas pediram cuidado à população e uma mudança no comportamento diário em relação à água de torneira. Eles lembraram que, na maioria das vezes, esses micro-organismos são inofensivos, mas se introduzidos em tecidos sensíveis como olhos, nariz, garganta e vias aéreas, podem causar inúmeras doenças. O estudo foi publicado no Journal of Emerging Infectious Disease do CDC, Centro de Controle de Doenças. Por quê? Porque a água pode estar contaminada, principalmente para a lente de contato, que é porosa, ela pode, então, absorver impurezas, bactérias, fungos, e principalmente uma chamada acantamoeba, que é uma ameba que é muito comum na água corrente, e que pode, então, contaminar, deixar a lente contaminada e esse micro-organismo para passar para a córnea. Córnea é essa parte transparente, como se fosse o vidro do relógio do olho, onde vai a lente de contato, né? Então, você carrega para dentro do olho uma bactéria, um micro-organismo, que pode danificar principalmente a córnea. Mas pode ser mais grave, esse micro-organismo pode penetrar no olho e provocar uma infecção, podendo até levar à perda da visão. Então, você evitar água corrente, sempre soluções indicadas para essa higienização. O exame laboratorial é feito através da análise de um fio de cabelo da criança. Esse teste verifica o histórico de exposições a metais e outras substâncias. A partir daí, a tecnologia usa um algoritmo para buscar padrões de metais específicos que os pesquisadores dizem estar associado ao autismo. Testes com voluntários mostraram que a análise previu a condição com precisão em 81% dos casos. Apesar do resultado animador, os cientistas disseram que o exame ainda precisa de mais testes e pesquisas antes de chegar ao mercado. Eles lembraram que esse teste vai servir apenas para os médicos usarem como auxílio no diagnóstico precoce do autismo. Os pesquisadores esperam que, no futuro, essa tecnologia possa ajudar as crianças a receber tratamentos de intervenção mais cedo e também a ajudar a desenvolver novos medicamentos e modelos de terapia para crianças pequenas. O resultado desse estudo foi divulgado no Journal of Clinical Medicine. Os cientistas dizem que quando o futuro é muito incerto, isso afeta diretamente a forma como as pessoas passam o tempo. Faz com que elas desacelerem o dia a dia e vivam de forma mais consciente, não no piloto automático. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia mostrou que 2 em cada 3 americanos sentiram isso durante a pandemia de Covid-19 em 2020. A sensação, segundo os psicólogos, é que o ano durou o dobro do normal, enquanto em 2021, quando já existiam as vacinas e o princípio de uma volta à normalidade, o ano pareceu ter voado. Os cientistas explicaram ainda que a Covid-19 foi um grande evento traumático que o mundo não estava preparado. Além disso, teve o medo constante de morte rondando as pessoas. Os médicos lembraram que esses episódios traumáticos são comuns e tendem a desaparecer, mas se a pessoa ainda enfrenta dificuldades com a realidade, então deve procurar ajuda médica. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com.
contexto de pontos turísticos importantes de New York, como o Rockefeller Center, e um dos principais destinos para compras na cidade, a Quinta Avenida vai passar por uma grande mudança no trecho que vai do Central Park, na altura da Rua 59, até o Bryant Park, localizado na 42. A ideia é priorizar pedestres, ciclistas e o transporte público. Para isso, a rua ganhará calçadas mais amplas, novas áreas verdes com diferentes tipos de árvores e uma iluminação melhor. A intenção também é ter uma rua com menos trânsito, mais segura, acessível e agradável, tanto para moradores quanto para turistas. A reforma será bancada por uma parceria entre a Prefeitura e empresas privadas. As mudanças propostas foram fruto de pesquisas feitas ao longo dos últimos anos. O projeto deve começar ainda em 2023, mas levará 2 anos para ficar completamente pronto. Em um comunicado, o prefeito Eric Adams declarou: a Quinta Avenida é um corredor icônico e um motor da economia de Midtown, mas também é uma oportunidade imperdível de mostrar à cidade e ao país como o espaço público de âmbito mundial pode ajudar a criar distritos comerciais centrais vibrantes. Em dezembro, a Quinta Avenida ficou fechada para carros por 3 domingos, num projeto chamado Open Streets. O resultado desse teste foi considerado um sucesso, principalmente nas festas de final de ano, quando o local recebe o dobro de turistas. A ideia da nova Quinta Avenida, ela é muito bacana porque coloca pela primeira vez o pedestre como o centro das atenções. Todas as ações que estão sendo propostas, elas visam priorizar a experiência do pedestre e não tem mais o automóvel como o meio de transporte prioritário para acessar essa região. O transporte público vai ter um lugar privilegiado e o ciclista também vai poder fazer esse trajeto com muito mais segurança. A área de intervenção, desse projeto da nova Quinta Avenida liga 2 áreas verdes muito importantes para a cidade. E a ideia de ter passeios mais largos, deixar o espaço mais arborizado, com canteiros de jardim, incentiva esse passeio, esse trânsito de pedestres nessa região, leva vida, ainda mais vida para essa área e deixa com que o turista, mas também o morador da cidade tenha mais espaço para se apropriar da área e frequentar ainda mais o espaço, incentivando inclusive o consumo. Então, a ideia é você levar mais pessoas para aquela região e melhorar a experiência de compra, de turismo e deixar o ambiente mais confortável para quem de fato usa aquele espaço. Trocar a vida nas ruas pelo mundo da culinária pode ser transformador, segundo o chefe desse restaurante. Brett abriu o espaço depois de muito trabalho duro. Anos atrás, ele era homeless e recebeu uma oportunidade de trabalhar em uma cozinha. Foi o que ele precisava para mudar de vida. Hoje, dono de um restaurante, ele abre as portas e oferece emprego para pessoas que estão onde ele já esteve. Até o momento, 72 pessoas já fizeram parte do programa. Aqui, quando chegam, aprendem de tudo, desde lavar louça a preparar alimentos. Os homeless também recebem habitação, bolsa mensal, aconselhamento e exames médicos. Eles saem das ruas e há uma sensação de normalidade. E eles sabem que podem ter confiança porque aqui cada um de nós já foi desabrigado lá atrás, diz o chefe. Para Brett, oportunidade e atenção é tudo o que essas pessoas precisam. Com sua experiência de vida e nas panelas, ele pensa agora em expandir o projeto e compartilhar suas habilidades com cada vez mais pessoas. O vídeo mostra o homem fechando a mecânica e colocando uma barra de ferro para baixar a porta. Mas quando ele se vira, a grande e pesada trava simplesmente cai sem aviso, bem em cima do pé do sogro que estava sentado distraído.
Depois de verificar se o sogro está bem, o homem tenta novamente colocar a trava para fechar a loja. E adivinha só, a trava caiu novamente e atingiu dessa vez a cabeça do indivíduo que ainda estava sofrendo com o pé dolorido. O homem mais velho ficou com 2 marcas roxas, mas segundo o dono, ele passa bem. O vídeo, claro, virou um sucesso na internet. Bom, olha, para encerrar o jornal, uma notícia para os amantes dos animais. Uma empresa aérea está dando passagens de graça para quem quiser adotar gatinhos em Las Vegas. Acredite, é verdade. É a empresa Frontier Airlines. Ela já é conhecida por ser defensora dos animais e agora a companhia resolveu dar um incentivo a mais para os futuros donos. A empresa está dando as passagens aéreas para quem quiser adotar aí 3 gatinhos, Frontier, Delta e Spirit. Eles nasceram num abrigo para animais e receberam o nome da companhia. Agora estão procurando uma casa definitiva. Quem se interessar vai poder viajar até Las Vegas de graça, conhecer a cidade e voltar para casa com um gatinho adotado. A empresa espera com essa ideia incentivar as pessoas a adotarem animais e também, claro, influenciar outras companhias aéreas a fazerem campanhas parecidas. Se você se interessou por essa ideia, então entra no site da Frontier Airlines, tem todas as informações de como participar dessa campanha. É uma ótima iniciativa, né, Evelyn? Linda ação. Tomara que todo mundo entre na jogada e continue incentivando a adoção dos animais. Concordo. E olha, tem uma história curiosa. Quem adotar especificamente o Frontier vai ganhar 4 passagens. Cada gato vale uma, mas o Frontier, especificamente o Frontier, o nome da empresa, vai ganhar 4 passagens aéreas. Não dá para perder, né? Mas vale lembrar que tem que ser adoção responsável, tá, gente? Não adianta querer adotar só para poder passear por Las Vegas. Tem que adotar responsavelmente, cuidar do bichinho, porque é uma vida, então o bichinho não é descartável. Fica a nossa dica aqui, que somos amantes dos animais, eu e Ruth. Imagina eu, que já tenho 5 gatos, minha vontade de ir lá e pegar mais um. Nunca é demais, né? Nunca é demais. É isso aí, gente. E agora, incentivando a adoção de animais, a gente encerra o jornal de hoje. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta e você fica agora, então, com mais um capítulo da novela Jesus. Boa noite. Boa noite para vocês.